Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Fernandes, sejam bem. Nosso novo empreendimento, nossa nova ideia aí, nosso podcast, o Papo. Hoje no nosso primeiro episódio, muito feliz por estar começando essa nova jornada aí. E hoje, iniciando super bacana aqui. Antes, eu gostaria de dizer qual que é a nossa ideia do nosso podcast. Principalmente a gente vai falar aqui das super dicas sobre você cuidar, se você quiser cuidar do seu corpo, física, mental, e de vez em quando a gente vai fazer um outro link aí, uma parte assim mais com atletas de alto nível, atletas amadores. Então vai ser uma diversão à parte aí. Então a gente vai alternar assuntos mais sérios aí, com diversas dicas de saúde física e mental, e vai dar uma quebrada aí, fazer uma resenha com atletas da cidade, seja eles amadores e profissionais, ex-atletas. Então eu convido você a estar sempre participando aí com a gente, beleza? Antes da gente começar e apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu queria fazer um agradecimento especial aqui para Gisele Soares, que é a proprietária aqui da GS Empréstimo Consignado, que confiou aqui na nossa ideia, né? A gente estava até comentando aqui um pouco antes. Confiar numa ideia é muito difícil, né? Depois que a gente já tem alguma coisa já estabelecida, firme, é muito mais fácil a gente vender. Eu já passei por isso quando eu criei a corrida de Natal. Tive muita dificuldade no começo, né? Porque você estava vendendo uma bola de ar. E agora não. Agora eu já tenho 7 anos, aí a gente teve que fazer uma pausa por causa da pandemia. Mas hoje eu já tenho um material, já tenho um evento já consolidado, com vários anos, então fica muito mais fácil. Então agradeço muito a Gisele por ter confiado na gente, confiado mais uma vez no meu trabalho, na minha ideia. Então muito obrigado, Gisele. Vou ler a colinha aqui do empréstimo consignado para não esquecer nada. Vamos lá, se você está precisando fazer um empréstimo aí consignado, aqui na GS do empréstimo consignado, você trabalha com empréstimo consignado para aposentado e pensionista, sem burocracia nenhuma. Antecipação de saque, aniversário do FGTS, e também agora com o LOAS e o BPC também, tá? Então é só dar uma passadinha lá na Avenida Nescala Rubens, 304 ali no centro. Pode falar no telefone fixo também, 12-3211-9371, que também é o WhatsApp, tá? Então repetindo, 12-3211-9371. Você vai falar com a Gisele ou com a Adriana lá. Então se você está precisando de um empréstimo aí para colocar suas contas em dias ou até mesmo iniciar um novo empreendimento aí, corre lá, conversa com a Gisele. Juro baixinho, aproveita essa nova oportunidade, tá? Mais uma vez aí, muito obrigado a Gisele e a toda a equipe aí da GS Empréstimo Consignado aí. Bom, vamos lá? Pô, hoje eu queria fazer um agradecimento especial aqui de coração mesmo. Tô aqui com um cara que posso dizer que eu tenho a honra de ser amigo há muitos anos. Muitos anos mesmo, né, Marcelão? Pois é. E o cara dispensa comentários, conhecido no Brasil inteiro e até mesmo em algumas partes do mundo aí, no seu trabalho maravilhoso, cada vez mais levando a informação aí para todos os cantos. Especialista, professor especialista aí em mudanças comportamentais. Marcelão, muito obrigado, cara, por você estar aí com a gente. É uma alegria imensa estar começando esse novo projeto aqui com a sua presença. Você sabe que eu sou seu fã, então fiquei até um pouco nervoso de te entrevistar, cara. Imagina. Bater esse bate-papo com você. Muito obrigado mesmo, viu? Pô, imagina, Dani, muito obrigado. Você sabe que a recíproca aí é verdadeira. Também admiro muito o seu trabalho. Já falei isso várias vezes para você. Não só o trabalho da área da educação física, como personal, desenvolvendo métodos, como árbitro, mas como esse empreendedor que eu já falei milhões de vezes que você é, né, cara? O cara, pô, empreender um podcast com uma ideia dessa é muito legal. Faz bem para quem assiste, faz bem para todo mundo. Faz bem pra gente, que também não deixa de ser uma visibilidade. Então desejo vida longa aí o Papo com DF. Fiquei honrado de ser o primeiro convidado, né? Eu sei que você tem um conjunto de pessoas que você pretende convidar,
né? E abrir a fila para mim é motivo de orgulho também. Obrigado pelo convite e tamo junto para falar sobre mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, como incorporar novos comportamentos, sejam eles quais forem, mais saudáveis ou com mais resultado para nossa performance profissional, como você falou, a saúde mental, enfim, tô aqui para ajudar nisso aí. Ah, bacana. Então, Marcelo, eu fiz questão de te convidar primeiro, né, justamente por causa dessa junção mesmo aí de ideias, né, dessa parte que a gente tem como objetivo ali, falando primeiramente ali do estúdio, né, a gente está cada vez mais fortalecendo ali a questão de métodos, né, a gente tem hoje já fortalecido ali o nosso método peso ali, que é um programa de emagrecimento saudável, orientado, que tem ajudado várias pessoas, a gente está muito feliz com isso, até em virtude disso a gente está colocando aí, em breve a gente terá um método para cada tipo de objetivo, com pessoas com comorbidades, em geral, enfim. Então quem quiser saber mais também, eu já faço o convite também para seguir o nosso Instagram aí, @df5studio, mandar uma mensagem para mim, o link tá lá do meu WhatsApp direto na bio e a gente passa todas as informações com relação a isso. Mas falando já, trazendo isso, né? Como a gente tá ali mexendo com vários tipos de pessoas, com vários tipos de objetivos, eu senti a necessidade de tentar ajudar também essas pessoas, não só com a parte prática ali, dos treinamentos, das orientações físicas, nutricionais também, que a gente tem a ajuda aqui da nutricionista lá do nosso programa, que é a Lucila. Já mandou um grande abraço para ela também. Mas também a gente, a partir do momento que a gente começa a trabalhar assim com muitas pessoas, às vezes com o mesmo objetivo, mesmo sendo o mesmo objetivo, a gente vê que as dificuldades são diferentes, são distintas. Às vezes a pessoa tem o mesmo perfil, mas as dificuldades são bem distintas, né? Então acho que é nesse caminho aí que a gente vai tentar seguir hoje. Eu tenho certeza que você vai ter muita dica aí para falar para a galera. Bacana. Mas antes, Marcelo, eu queria fazer uma introdução aí do nosso papo, fazendo uma retrospectiva aí, né? De quando a gente se conheceu, de como que foi o início aí da nossa jornada aí de mais de 10 anos trabalhando junto, né? Tava tentando lembrar aqui, é isso mesmo, mais de 10 mais anos. de 10 anos. Certamente. E mesmo você sendo um cara que hoje ajuda milhares de pessoas com mudanças, eu te conheci num momento de mudança da sua vida. Foi mesmo. Né? Você precisava fazer uma mudança de um estágio que você era sedentário, que você já estava sofrendo essas dificuldades, né, no seu trabalho. E aí eu conheci a sua esposa, né, a Mara, que também adoro, uma grande amiga também, que fazia spinning comigo na época, e aí a gente fortaleceu uma amizade. Ela pegou e falou: Daniel, pelo amor de Deus, eu preciso... Foi isso mesmo. Eu preciso de ajuda com meu marido. E ela até brincou que tinha te ameaçado que ia separar de você se você se não mudasse aquele hábito daquele momento, né? Sim. Então, conta pra mim como que foi esse momento de mudança seu, né? Você tinha essa dificuldade e aí você resolveu fazer essa mudança do seu lado físico primeiro. Né? Poxa, show de bola, cara. É verdade. Minha vida, o Dani, ela teve várias mudanças. Você também acompanhou várias delas na dimensão profissional e tal. E é legal você citar a Mara, porque a Mara sempre foi meio que um anjo da guarda em todas elas. Seja apoiando, incentivando, suportando todas as dificuldades que são inerentes das mudanças, mas nessa em especial, nas mudanças orientadas para a qualidade de vida, na verdade, né? Esse que é o grande assunto que me motivou principalmente. Ela foi realmente a grande protagonista. Mara tá assistindo a gente, um beijo para ela, agradecimento público por isso e agradecimento também a Mara por ter apresentado você, realmente a história é essa. E Dani, o que acontece? O meu trabalho, cara, antes de eu ser palestrante, sempre fui professor, antes mesmo, até mesmo antes de eu trabalhar na indústria, eu já era professor.
Mas quando eu resolvi ir para a indústria, trabalhar na área de recursos humanos, tal, isso foi muito bom para mim, para minha carreira, para minha vida de maneira geral, para as minhas conquistas. Mas eu entrei numa vibe tão pesada de trabalho, de responsabilidade, de estresse, que isso vai cobrando preço, né? E boa parte do preço que foi cobrado foi realmente nas questões mentais, porque a gente fica estressado, né? Tem o burnout e tal, mas também nas questões físicas. Eu nunca fui um cara magro, nunca fui. Mesmo na época do exército, 18 anos de idade, eu não era gordo, mas eu era uma pessoa até mais fortinha, mais cheinha do que os outros. Mas eu nunca fui muito disciplinado com atividade física, desde criança, nunca gostei. Eu era daquelas crianças que quando tinha aula de educação física, arrumava um jeito de fazer outra coisa naquele momento, né? Diferente de você, que sempre gostou de futebol, sempre gostou de atividade física, né? Não é à toa que escolheu ser um educador físico. Mas eu não, eu ia no outro caminho. Eu sempre fui pra coisa ali, do ler livro, não sei o quê, do ensinar, que tem a ver com a minha carreira. Não me arrependo. Mas é claro que isso cobra preço, né, cara? Eu me lembro quando eu te procurei, né, por estímulo da Mara, eu tava com 106 quilos, 105, 106, mais ou menos. E não só isso, não é só peso, né, cara? Peso é importante porque ela representa um monte de coisa na sua qualidade de vida, né? Até na sua autoestima e tal. Mas assim, cara, com um monte de indicador bagunçado na saúde. Eu me lembro de uma vez que fui fazer aquele exame, o mapa, né, de pressão durante 24 horas, cara, uns picos de pressão maluco, assim. E aí não dormia direito, uma série de coisas que vêm decorrentes da qualidade de vida que não é boa, né? E alimentação totalmente desregulada, tudo sem regra. E também junto com o estresse do dia a dia, aquela responsabilidade, meta, tal, papapá, acontecia das coisas ficarem totalmente ruins, né? E isso cobra um preço mesmo, cobra um preço, né? É lógico que em algumas fases da vida você até acaba meio que abrindo mão de algumas coisas para encontrar resultados rápidos. Sim. Mas eu já estava ali, né, com os meus 30 e poucos anos de idade. A gente sabe que passou do 30 já fica um pouco mais difícil, depois passa do 40 é mais difícil ainda. Você conseguir organizar, né, a sua qualidade de vida. Eu falei, não dá mais. E eu já tinha tentado, assim, algumas vezes, né? Eu já tinha tentado, até mesmo, já cheguei a frequentar a academia. Eu já tinha tentado fazer algumas coisas nessa área, dieta, médico, né, para emagrecer e tal. Enfim, algumas coisas davam resultado, mas nada era sustentável. As coisas iam se perdendo, né? Seja porque eu mesmo perdi a motivação, isso tem a ver com o assunto que eu ensino hoje para as pessoas, sim, mas também pelo fato de que aquilo... Eu não gosto de rotina, Dani. Você me conhece, você sabe disso. Eu gosto muito de mudança, né? É à toa que eu falo disso. Então tudo que tem que fazer igual todo dia, cara, uma hora, falar, não, muda esse trem aí, né? Aí você ia pra academia na musculação, naquela serinha de 3 de 10 e matava. Putz, saco cheio, velho, saco cheio. Até então que a gente começou a fazer o trabalho junto, você certamente percebeu o que eu gosto, o que eu não gosto, me incentivou a fazer o que eu não gosto porque era necessário, mas adaptou aquilo que eu gosto. Ou seja, cada treino que a gente fazia era diferente, né, meu? Lógico, tinha coisa que tinha que fazer mais de uma vez para dar resultado, mas, pô, hoje vamos fazer isso, dali a 2 dias vamos fazer diferente, a estratégia mudava, e isso me fez muito bem também, psicologicamente, porque isso atende o meu jeito de ser, né? De não gostar de rotina, mas também me deu excelentes resultados. Eu tinha um problema na coluna, né? Você se lembra disso? Que eu cheguei a fazer sessões de fisioterapia, várias, cara. Porque às vezes eu entrava no carro para dirigir, quando saía do carro, travava, não conseguia. Mas eu lembro de um dia que eu saí do carro, tive que sentar de novo e fiquei ali horas esperando melhorar para conseguir dirigir, né? Enfim, aí fortalece core, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, a qualidade de vida virou outra. É claro que não é fácil, não é rápido, é uma persistência. Eu ainda reconheço que eu preciso melhorar muita coisa, mas eu posso dizer que todos aqueles problemas que tinha, não tem mais, né? Quando eu faço um acompanhamento médico com o Dr. Gilberto Nering Jr., excelente médico, nessa parte nutricional, o cara, poxa, me ajuda também muito nisso, mas você percebe que eu sempre faço exames, né? Tudo perfeito, tudo funcionando, dormindo bem, qualidade de vida. E no meu trabalho, cara, tem que ter essa qualidade de vida, porque é um trabalho muito gostoso, mas viaja muito. Dorme, né? Fora de casa. Dorme fora de casa, come fora de casa. Eu gosto, né? Eu não gosto da rotina, mas é claro, se você perde a mão, velho, daqui a pouquinho você engordou tudo de novo, seus exames estão tudo ruins de novo, né? Então, cara, eu posso dizer que foi uma mudança forte. Eu não vou dizer que é radical, porque ela foi crescente, ela não foi da hora para outra, né? A gente foi construindo isso ao longo do tempo, ainda estou em construção, mas eu posso dizer para você que
se você comparar o Marcelo de 10 anos atrás com o Marcelo de agora, são pessoas totalmente diferentes. Eu lembro que eu cheguei lá na sua casa e, tipo assim, né, você tava até um pouco receoso, porque não gostava. começar um novo trabalho. É. Você tinha muita dor nas costas, né? Eu lembro que você falou pra mim, Daniel, se você resolver minha dor nas costas... Já tô feliz. Já tô feliz, porque você também tinha a questão da banda, que você gostava, que ficava com dificuldade, né? Exato. E aí, aos pouquinhos, as coisas foram construindo e a gente conseguiu fortalecer aí não só esse treinamento de longo prazo, mas também essa amizade aí de todos esses anos aí, em virtude do nosso trabalho, né? Pois é, e quanta conversa a gente já teve na academia, no WhatsApp, quanta coisa a gente aprendeu junto, né? Eu sempre falo para as pessoas, assim, que né, o grande privilégio que eu tive de ter aula, de dar aula, né, para você, para o Dr. Felipe Lobão. Excelente pessoa. Para Mara Mazuki, né, Mara Faria, entre outros. Era justamente pessoas assim, né, com conhecimento absurdo e que aí a gente ia ali, né, não tem como você não fortalecer um laço de amizade quando você trabalha de personal com alguém, né? E era justamente o bacana você, tipo assim, eu ia toda aula com você, eu sempre falo isso pra Letícia lá em casa, toda aula com o Marcelo era um aprendizado novo, a gente sempre debatia alguma coisa. É verdade. E você sempre tinha alguma coisa nova para trazer pra gente, isso era muito bacana. Verdade, idem. Marcelo, mas fala para mim, nessa época você já pensava assim, em trabalhar assim, com essa questão justamente do que a gente citou, da mudança, porque né, depois você teve uma outra mudança significativa, né, que foi você sair do seu trabalho na Maxwell, né, que provavelmente milhões de pessoas devem falar assim, você é louco, vai largar um trabalho, você tinha um cargo, né, Sim, a gente pode se dizer, né, de chefia, muito executivo, né, de muito disputado, né, com um salário bom, né, que muitas pessoas provavelmente brigariam muito para ocupar esse lugar e você abriu mão dessa parte sustentável, né, que estava ali para você. Com certeza você estaria hoje lá até hoje, né, e talvez num cargo muito superior, enfim, e sem ter que se preocupar, assim, se você ia hoje, né, vender palestra. É verdade. Salário certinho todo mês, né? Salário certinho, né, você já tinha sua casa, a Mara tem o emprego dela, né, você não tem filho, então, assim, tava tudo fácil, né, tipo assim, muitas pessoas... né, olharia e falaria assim, mano, não preciso de mais nada. né? E aí eu lembro, eu participei dessa fase, né? Eu lembro que até acho que eu fui um dos que falei assim, Marcelo, você tem certeza? Foi verdade. Quando você me conheceu, eu ainda era executivo de RH, trabalhava na indústria, é verdade. E tanto que você tem grandes amigos lá até hoje, eu dou aula também hoje para um casal que é mega amigo seu, né? Que é a Giza com o Kleber e tal, que são fãs seu também, assim como eu. Grandes amigos. E aí você decidiu mudar, né? A palavra certa é essa. Qual que foi o ponto, assim, de transição na sua vida, assim, que você... primeiramente, assim, que você decidiu que você gostaria de trabalhar com isso, né? Dessa parte de direcionar a sua linha de ensino, de palestras em geral... para essa área da mudança, né? O que desencadeou isso na sua cabeça e como foi para você, né, abrir mão do que você tinha, né, para poder mudar esse patamar. Lembro que você sempre fala assim, que às vezes a pessoa fica com o pé na canoa, em duas canoas, e não toma decisão, né? Onde você decidiu botar os dois pés numa outra canoa? É verdade. Cara, excelente. Então, Dani, falando sobre a carreira primeiro, né? Eu decidi deixar a carreira de executivo de RH para ser palestrante, professor, né, tal, muito antes de eu tomar essa decisão. Então, eu digo assim, eu decidi, eu queria, mas a ponto de virada foi um tempo depois, quando eu pedi conta do meu trabalho. Eu pedi demissão, né, onde eu trabalhava. Mas o que acontece? Mas eu falo que começou muito antes, porque esse já era o meu desejo. E é engraçado, Daniel, que
eu entrei para trabalhar na Maxion, né, que é onde eu trabalhei, não tem nenhum problema a gente citar nome, né, por conta desse trabalho que eu faço hoje. Porque o que acontece? Há muitos anos atrás, eu e um amigo muito querido, que infelizmente no ano passado faleceu por conta da Covid, o Jorge Luiz Conde, a gente criou uma mini empresa de treinamento, onde a gente dava treinamento na cidade, na ação comercial de cruzeiro, coisas assim, muito pequenas, mas que foram ficando grandes, até um dia que eu fui dar um treinamento, eu e ele, uma palestra, lá na Maxion de Resende, né, porque lá dentro da Volks, da MAN, tem uma filial da Maxion, podemos assim dizer, um consórcio modular, e o Paulo Márcio, que era o meu chefe na época, passou a ser meu chefe, né, eu não conhecia ele, só de nome, ele foi lá assistir. E quando ele assistiu, no final, ele veio falar comigo: Marcelo, eu queria falar com você, tal, tô com uma oportunidade lá na Max, você não quer lá conversar comigo um dia lá? Semana que vem, você tem uma agenda livre? E eu fui, eu trabalhava na Rádio Mantiqueira na época, eu era funcionário da Rádio Mantiqueira, né? Você se lembra dessa parte da minha trajetória? Quando você me conheceu, eu já trabalhava na Max, mas eu fui radialista durante tempo. Clube do Balanço. Clube do Balanço, cara, isso aí foi o maior sucesso da região. Aí, o pessoal que é jovem, o Otávio, o Cris Rossetti, não sabe o que é isso, mas você lembra, né? Clube do Balanço. Mas o que acontece, cara, naquela época eu trabalhava na rádio, aí o Paulo Márcio queria falar comigo, aí eu fui lá conversar com ele na Maxion, imaginando que queria contratar eu para dar uma palestra, alguma coisa, né? Mas não, ele me contratou, me chamou para ser funcionário da empresa. Gostei da ideia, ganhava mais que na rádio, tinha mais a ver com o que eu queria, trabalhar no RH, fui trabalhar, fiquei 12 anos lá, Dani. Depois de 12 anos resolvi pedir conta. Eu saí, graças a Deus, porque quis, não teve nenhum problema, mas foi uma decisão minha. Mas você já entrou assim, desculpa te cortar. Não, pode ir. Você já entrou e falou assim, não, eu vou usar isso daqui para ganhar um dinheiro, tal, não sei o quê, e fazer cursos aqui dentro, alguma coisa assim? Ou isso surgiu junto, assim? Não, cara, na verdade, assim, o que eu queria mesmo era esse lance que eu faço hoje, entendeu? Então, realmente, assim, não é nenhum problema em dizer isso. Eu entrei não para usar a Max como um trampolim, mas como uma etapa em que eu pudesse agregar valor para a empresa e ela também agregar valor para mim, como agregou. Né? Enquanto eu estive na Maxion, eu fiz vários treinamentos, conheci muita gente. E sem falar também que o próprio dia a dia da empresa te ensina muito, né, cara? Assim, você ser um executivo de RH. Eu não comecei executivo, comecei como analista júnior de recursos humanos. Sim. Fui crescendo. Então, nessa trajetória de crescimento ao longo de 12 anos, eu aprendi muita coisa. Errei, acertei. Muita coisa que eu ensino nas palestras é coisa que eu vivi, entendeu? Sim. Então ali foi uma grande alicerce, né? Um grande alicerce. Só que é óbvio que no fundo o que eu queria era isso, né? Então, só que eu não sabia quanto tempo. Não sabia se ia ficar 5 anos, 10 anos, 12 anos. E quando você fala do ponto da virada da minha carreira, né? É engraçado, Dani. Inclusive, isso também talvez seja um conteúdo até interessante para as pessoas refletirem. Muitas mudanças que a gente faz é justamente em momentos difíceis. Ou seja, por exemplo, estou trabalhando, perco o emprego, fui mandado embora. Aí muita gente começa, de repente, procurar um emprego, não consegue, resolve empreender um negócio, vai fazer lá bolo no pote, marmita saudável, alguma coisa, daqui a pouquinho vira um empreendedor, dá mais certo. Só que é uma mudança motivada pela dor, né? Motivada por uma perda. A maioria das mudanças para as pessoas são assim. E numa situação de desespero, que às vezes você acaba errando, né? É isso também. O erro acaba ensinando, mas só que às vezes pode ser que você erre e se afunde de vez. Tem riscos, né? Sim. A gente não pode também romantizar o empreendedorismo como um negócio maravilhoso para todo mundo. Dá muito errado também, né? Sim. Mas assim, poucas pessoas, cara, elas mudam pelo amor, sabe? Porque a mudança é pela dor, pelo amor, né? Poucas pessoas mudam porque falaram, não, essa é a hora, eu vou para cima. Porque acomoda. Você falou muito bem, eu tinha um cargo bacana. E numa cidade pequena igual a nossa, cara, assim... Custo de vida baixo. Custo de vida baixo ali, você consegue ter uma vida tranquila. E mais do que isso, é engraçado que, assim, quando você é um executivo da Maxion, que é a maior empresa da região, você vira autoridade, assim, né? Eu brincava dizendo, ia ter formatura no Senai, eu ia lá assistir, daqui a pouquinho chamava pra compor a mesa, sabe? Ia ter sessão de câmara, não sei o quê, eu ia lá, venha compor a mesa, você virava uma autoridade. Então, muita gente se acomoda com isso, né? Sim. E eu falei, não, mas não é isso que eu quero. E para mim, Dani, o ponto da virada foi um dia que o meu chefe, nessa época o meu chefe já era o Joaquim, que era o CEO da empresa, foi mudando, né? O Paulo Márcio foi para outro papel e tal, e o meu chefe passou a ser o Joaquim. Aí um dia o Joaquim me chamou e falou assim, Marcelo, tem uma notícia boa para você, né? A gente vai te preparar para ser um executivo mais graúdo lá, né? Um diretor de não sei o que lá. E é claro que é uma boa notícia, quem não quer crescer na carreira, mas para mim aquilo pesou. Pesou porque eu sabia, se eu aceitasse aquilo, eu ia ficar cada vez mais ali dentro e mais distante do meu sonho. Seja por questões até éticas com a empresa. Imagina a empresa investir em você, fazer curso, que não sei o quê, para dali depois você sair, né? E também até por mim, porque eu falei, cara, quanto mais tempo eu ficar nesse jogo, eu vou ficar mais acomodado, vou ficar mais velho.
né? Cara, e foi engraçado que foi isso. Ele falou comigo assim, ó, ele fez um plano lá, sabe? Você vai passar por um coach com um executivo nosso, vai ficar uns 2 anos. Aí daqui a uns 2 anos, aí você vai estar mais preparado. A gente pode rever essa situação pra você ser um diretor lá, corporativo, não sei o que lá. Cara, é engraçado que no dia seguinte, conversei com a Mara, troquei ideia certinho, pensei, passei a noite pensando. No dia seguinte, cara, eu cheguei nele e falei 2 coisas. Primeira coisa que eu falei foi o seguinte, chefe, obrigado, tal, maravilhoso, fico feliz, é um puta reconhecimento. Mas assim, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, cara, eu não aceito, seria legal você pensar em outra pessoa. Porque não é isso que eu quero pra minha carreira daqui a alguns anos. Essa é a primeira coisa. E qual que foi a segunda? Eu queria pedir conta. Eu queria pedir demissão. Porque eu também, se era isso que ele queria pra mim, não era isso que eu queria pra mim, meu amigo, também não adiantava eu ficar ali fazendo outra coisa. E isso foi em janeiro de 2014, em julho de 2014, ainda fiquei 6 meses desenvolvendo outra pessoa, você se lembra disso? Lembro. E, enfim, saí em julho de 2014 para trabalhar com isso que eu quero, né? Agora, por que eu escolhi mudanças, cara? Porque é um assunto que sempre gostei, sempre estudei. Fui nos Estados Unidos, na Universidade de Tampa, fazer um curso de gestão de mudanças e gestão de empresas em tempos difíceis. Sempre gostei desse assunto. Eu sempre fui treinador na área comportamental, na parte, né, de treinamentos de soft skills, né, habilidades comportamentais e tal. Então, eu sempre percebi que o meu papel era ajudar as pessoas a mudarem comportamento para melhor. Só que me faltava um pouco mais de base. Aí, ao longo desse tempo, o que eu fiz? Eu fui fazer agora, terminei recentemente, uma pós-graduação em neurociências, para entender como é que o cérebro reage às mudanças, meu TCC é nessa área e tal. Então, assim, eu fui me capacitando mais e até enquanto indivíduo, porque imagina eu falando, por exemplo, que, olha, é possível mudar, mas aí o cara olha para mim e fala, pô, mas você mudou o que na sua vida, né? Então, graças a Deus, de lá para cá, eu mudei minha alimentação, a condição física, qualidade de vida, a carreira. Então, acho que eu também passei a ser um cara mais, não digo exemplo, mas pelo menos com histórias para contar de quem fez coisas que deram certo e outras que também ensinam que deram errado, né? É por aí. Nossa, muito, muito legal. Interessante, né? Muito interessante. E, né, falando agora sobre a necessidade da mudança pela dor, né, principalmente, né, eu senti isso na pele. Eu tive que, na verdade, hoje o estúdio que eu amo de paixão, que tem me dado condições de sobreviver, aos poucos até dependendo cada vez menos da arbitragem, que sempre foi o meu objetivo, né? Não depender da arbitragem, porque a gente sabe que um dia você tem que parar, né? Por mais que você ame, por mais que você goste, por mais que você se divirta fazendo aquilo, uma hora ou você tem que colocar uma outra prioridade, né? No caso, uma família ou seu outro trabalho e tal, ou chega um momento que, né, tudo passa, né? Então eu sempre tive esse objetivo, mas em situações normais, confortáveis, apitando direto, vivendo basicamente sem depender da educação física, né? Comigo aconteceu o contrário, eu ficava muito, eu sinto que eu fiquei muito tempo estacionado. E aí, quando chegou a pandemia, que parou tudo, né? Ali foi um start que bateu na minha cabeça, tipo assim, puta, se talvez eu tivesse já me preparado com outras coisas, talvez eu não tivesse sofrido tanto. E aí eu tive que partir para infoproduto, me ajudou bastante, consegui desenvolver bastante nessa questão do infoproduto, né? Seja nos cursos que eu desenvolvi na Educafit, seja outros cursos online, consultoria. Fui começando a me virar com, assim, no desespero, né? Graças a Deus muita coisa deu certo, todas as coisas que eu tentei até que não deu tanto. No desespero de uma situação que, é claro que ninguém esperava uma pandemia. Não, ninguém. Né? Nem, mesmo quem estudava esse assunto e tal, como eu, não tinha como saber. Exatamente, mas né, eu já sabia que, tipo assim, eu precisava ter uma outra coisa para o futuro, mas eu demorei já para ir caminhando, né, nesse processo de independência, né? E aí, né, chegou no momento que eu não tinha mais opção também, porque mesmo eu ficava fixo lá na academia, né, de instrutor, tinha um saláriozinho lá na Supernova, tinha meus alunos lá e tal, só que aquilo ali também já não era mais o suficiente para mim, nem tanto só financeiramente, mas também já não trazia mais aquele prazer. Sabia que podia mais, né? Sabia que podia mais e outra, né? Não adiantava eu investir tempo e dinheiro numa coisa que não era minha.
né? Então eu queria fazer as coisas do meu jeito e como hoje eu faço, né? Totalmente independente, sem posso errar, acertar ali, mas é responsabilidade total minha, enfim. E aí eu tive que fazer algo que jamais faria em situações normais, que era tipo assim, tomar a decisão de abrir um espaço, aí tive que, aí, graças a Deus eu tinha ali um, um nome, né? Consegui fazer um empréstimo ali e tal, e Você também pediu demissão, né? pedi demissão E também. foi empreender o seu negócio. É. Então eu tinha lá, o meu gerente falou, Daniel, você não quer, pô, por causa da pandemia, tudo, o juro tá baixo, Selic tá baixo, eu tenho um empréstimo aqui liberado pra você, você não quer? E eu fiquei assim, eu sempre tive muito medo desse negócio, né? Até mesmo por causa da arbitragem, tipo, nossa, não posso ter dívida, essas coisas, então eu sempre tive muito medo em relação a isso. Mas aí eu fui pra cima e mesmo com a cara e a coragem ali, numa situação que em outra situação eu gostaria de ter planejado mais, mas foi uma necessidade meio que de mudança pela dor, Sim. que foi o que você falou. E que graças a Deus ali, depois buscando um conhecimento a mais ali, a gente foi somando ali forças. Também agradecer, né? Com certeza ela tá assistindo também, a minha esposa, a Letícia, que me ajuda demais, demais, demais. Sem ela não seria possível todo esse processo. Inclusive, nesse horário assim normal, seria eu que estaria lá dando aula e ela tá lá me cobrindo pra eu estar aqui. Então, Legal, cara. um grande beijo aí pra minha linda. Parceria que deu certo, Parceria que deu certo, né? Dentro e fora de casa. Tá certo, é isso aí, profissionalmente e tudo. É. Então acho que é isso, Marcelo, nesse ponto assim, né, que você citou dessa questão aí de mudança de dor e tal. Agora, trazendo agora lá para dentro já do que a gente faz hoje, aí agora já tentando entrar assim nessa parte assim mais funda assim do que você faz mesmo. A gente trabalha ali, falando ali por exemplo, dos nossos programas lá, das nossas aulas. Eu vejo pessoas que têm, né, um objetivo em comum, sabe? E que tem, como é que eu posso dizer assim para você assim, ó, prioridades diferentes, eu acho que é essa. Tipo assim, por exemplo, tem duas pessoas lá, ambas querem perder 10 quilos. Sim. E ambas estão dispostas, às vezes, a pagar o preço do dinheiro para isso. Ah, vai lá, quanto custa o programa? Né? Paga. Só que não estão dispostas a pagar o preço dessa mudança, o preço desse processo, sabe? Sim. Então, tipo assim, muitas pessoas querem chegar ali e pagar para ser emagrecidas. Boa. Então, assim, né, foi até pensando nisso, falei assim, bom, no meu primeiro podcast, eu acho que seria, lembrando rapidamente de você sobre essa questão, eu achei que seria legal fazer esse link para que você talvez, tenho certeza que alguma ou muitas dessas pessoas, até mesmo que não frequentam o estúdio, possam estar assistindo, que já tenham passado por essa dificuldade, né? Tipo assim, eu querer um objetivo, né? Eu tenho um objetivo, no caso aqui, a gente está falando aqui do emagrecimento. Mas ao mesmo tempo que a pessoa quer, ela não quer pagar o preço dessa mudança. É isso aí. Entendeu? É isso aí. E aí, nesse caso, assim, que tipo de dica você pode dar para que essas pessoas consigam realmente, assim, mudar essa questão da prioridade? Sim, sim. Entendeu? Porque às vezes a pessoa quer o negócio assim, mas não quer abrir mão, por exemplo, se você falar assim, ó, você pode tomar café, a pessoa não quer, eu quero perder 10 quilos, mas se o preço for só eu deixar de tomar o meu café, a minha coca, eu não quero, entendeu? Sim. Esse seria meu caso. Se alguém falar assim, se você emagrecer, tem que parar de tomar café, aí já ferrou, porque sou viciado. Mas assim, sorte que eu tomo sem açúcar, né? Mas o Daniel, realmente, as pessoas hoje em dia, sempre foi assim, mas hoje mais do que nunca, as pessoas são muito ansiosas, querem resultado rápido de tudo. Então as pessoas realmente não querem pagar o preço do trabalho para chegar em algo. Elas até pagariam dinheiro. Sim. E tanto é verdade que tem gente que se deixa enganar com promessas vazias de coisas impossíveis, né? Por exemplo, aprenda inglês dormindo, aí custa não sei quantos R$1.000. O cara paga, mas é difícil aprender inglês dormindo, né? Tem que estudar, tem que dedicar, tem que, né? Mesma coisa, atividade física, emagrecer, né? Igual você falou bem, muita gente não quer emagrecer, quer ser emagrecido. Então é onde que às vezes acredita em métodos que não funcionam, acreditam em promessas vazias.
E normalmente, quanto mais carente a pessoa é daquilo, mais ela cai em armadilhas, porque ela passa a não prestar mais tanta atenção nos riscos, que às vezes são explícitos, entendeu? Sim. Isso serve para tudo, né? Para relacionamento, para tudo. Mas o que eu quero dizer é assim, justamente por causa disso, a gente percebe que as pessoas elas têm muita ansiedade, elas querem ver resultados rápidos. Então, algumas dicas que eu posso dar, eu vou passar algumas muito rápidas, mas a primeira é o seguinte, você tem que ter um objetivo, um propósito muito claro do que você quer, mas muitas vezes tem que ressignificar esse propósito, entendeu? Vou te dar um exemplo claro. Tem um amigo meu que ele estava muito obeso, estava com qualidade de vida pior do que a minha quando eu iniciei lá atrás, tanto que ele chegou a ter já 1 ou 2 paradas cardíacas, assim, sabe? Pressão muito ruim. E a família pegando no pé, né? Como a Mara também fazia comigo, ó, tem que cuidar da saúde e tal. E ele, não, vou, mas nunca ia, né? Até um dia que realmente, cara, ele teve uma parada cardíaca, ele foi internado às pressas, quase morreu. E no hospital conseguiram, entre aspas, ressuscitar ele, né? E ele falou que quando ele estava internado, já estava fora do risco, os 2 filhos dele, que eram crianças, 2 meninos, mais a esposa, vieram visitar, todos preocupados. E ele falou que naquele momento ele tomou a decisão de realmente cuidar da qualidade de vida, certo? Mas por quê? Porque passou por um momento de dor, mas mais do que isso. Ele começou a perceber que até então ele queria emagrecer. Ele até queria, não é que ele não queria, ele só não conseguia. Ele queria, entendeu? Só que o motivo que ele dava para ele era esse: eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer para ter mais qualidade de vida. Beleza. Só que o que acontece, Dani? Quando aconteceu isso, ele viu os filhos dele, a esposa vindo chorando, né, dar um abraço nele, ele ressignificou esse objetivo. Ele começou a perceber o seguinte: não, cara, o negócio meu não é emagrecer. O meu negócio, sabe o que é? É emagrecer para ter qualidade de vida, para poder ver esses 2 meninos crescer, cara. Esses 2 meninos precisam de mim, entendeu? Para poder continuar desfrutando desse amor, desse carinho da minha esposa. Então, ele mudou o significado do que ele queria. E isso faz toda a diferença. Parece bobagem, mas não. Por exemplo, quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar algumas coisas em minha vida, entre elas a qualidade de vida, para servir até de exemplo daquilo que eu ensino, eu criei mais força. Quando eu vi que essa mudança de qualidade de vida era algo importante, não porque a minha esposa queria que eu tivesse mais qualidade de vida, mas porque eu quero passar mais tempo com ela, com saúde, podendo fazer coisas legais, passear, viajar, namorar, enfim, ter mais condições de curtir a vida com ela. Isso me deu mais motivo, entendeu? Então, acho que a primeira dica é essa, cara, assim, ressignificar o que realmente você quer e trazer um motivo mais nobre, maior e preferencialmente emocional. Acredito que eu tô falando. Tudo que é emocional engaja mais a mudança do que o que é racional. Entendeu? Se eu falar assim, por exemplo, eu quero emagrecer porque eu preciso melhorar o meu colesterol de X para Y, isso é uma lógica extremamente racional. Certo. Agora, quando você arruma um significado emocional para aquilo, porque eu quero viver mais com meu pai, com a minha mãe, com não sei o quê, quero ter mais qualidade de vida para ver meus filhos crescerem, como eu tô te falando, isso motiva mais, porque o nosso cérebro ele é muito mais engajado em questões emocionais do que em questões racionais, por incrível que pareça. A gente acha que por causa de ser cérebro é tudo muito, tem que ser lógico, racional, também é importante. Mas quando você tem um motivo emotivo, emocional, é mais forte. Agora, não basta só isso. Aí tem outras coisas que a gente pode dizer rapidamente, como por exemplo, assim, sabe uma coisa que motiva muito a gente é ver resultado rápido. Mas tem como ver resultado rápido? Nesse caso, não. Demora. Né? Não tem como eu falar, olha, em 1 semana você vai perder 10 quilos. Né? Eu sei que o seu método é extremamente eficaz, mas não tem milagre. Tem que se dedicar, tal. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela estabelece metas pequenas, menores, mas alcançáveis num curto espaço de tempo, isso também é um bom caminho. Porque ela vê a coisa se movimentando. Entendeu? Então, assim, uma coisa é falar assim, olha, eu quero juntar 10 mil reais até o final do ano para fazer uma viagem para Europa no ano que vem. Cara, o final do ano é longe, ainda mais hoje em dia com as pessoas ansiosas. Aí chega no meio do caminho eu desanimo, né? Até porque eu só vou ver se está dando certo ou não lá no final, entendeu? O que é melhor? Você falar assim, cara, eu vou guardar, sei lá, 100 reais por semana, né? Aí quando você tá vendo que tá dando certo, você mesmo já se motiva para continuar fazendo. Então a mesma coisa para a qualidade de vida, né? Para os processos de emagrecimento, qualquer outra coisa, né? A gente fala emagrecimento que é um exemplo. Sim. Né? Mas qualquer coisa que tenha a ver com mudar um comportamento para alcançar algo, assim, estabelece metas mais curtas, mais observáveis, mais mensuráveis, mais fáceis de perceber, porque o fato de você conseguir fazer aquilo 1, 2, 3 vezes já vai te engajar a fazer mais vezes, porque o nosso cérebro, ele vive também por recompensa. Então, quando ele vê que o seu esforço está dando resultado, você continua fazendo.
Agora, quando você estabelece uma meta muito longa, até lá você não tá vendo o O resultado. maior erro é querer alcançar a meta longa. Isso, sem quebrá-la em metas curtas. Nada impede de ter a meta longa. Sim. Nada impede, mas tem que quebrá-la em metas curtas. Sim. Porque eu acho que as duas são importantes. Você tem que ter uma meta longa para te engajar a chegar lá. Sim. Né? Eu quero juntar 10 mil reais para poder ter uma viagem para Europa, porque é o meu sonho. 30 quilos. E quero ter 30 quilos, quero perder 30 quilos, quero ter mais músculo, Sim. quero melhorar meu colesterol, quero melhorar os meus indicadores A, B, C até o final do ano. Mas quebra isso em coisas mais curtas, né? Em steps que você consegue observar, né? E outra coisa também, Dani, poderia falar de 200 aqui, mas Não, só para tá, o assunto poder circular, é você tentar adquirir hábitos através de uma estratégia que o Otávio tá aqui, um amigo nosso, ele sabe que eu vou falar, é a estratégia de hábito. Tu lembra disso, Otávio? Dos mini hábitos. Ele tá ali. Ele tá no fone de ouvido. Mas ali, o que é um mini hábito? Assim, quando você quer algo extremamente... que vai requerer uma mudança muito difícil, por exemplo, eu sou extremamente sedentário e eu quero ter qualidade de vida. Se você começar a querer incorporar o hábito de ir na academia todo dia, ficar lá 3 horas por dia, você vai desistir no primeiro e no segundo dia. Porque você não tem esse hábito. Então, o que é um mini hábito? É você quebrar aquilo em coisas tão simples que você fica com vergonha de não fazer. Entendeu? Interessante. Com vergonha de não fazer. Então, do tipo assim, cara, vamos incorporar mini hábito. De que jeito? Vou dar um exemplo simples. Eu quero, sei lá, incorporar salada na minha dieta. Eu não como salada, só como... Não é meu caso, hoje eu como, tá? Mas isso começou comigo. Eu comia muito massa, cara. Muito carboidrato. E carboidrato não é nem complexo, é aquele de rápida absorção, assim, de glicêmico que só te engorda. E não gostava de comer salada, tomate e tal. Aí você fala, não, a partir de hoje eu vou comer 3 pratos de salada. Cara, você começa e não dá conta. Não dá conta. Então, mini hábito. Como é que você faz? Cara, eu vou continuar comendo a minha massinha. Só que eu vou colocar uma folha de alface e 2 fatias de tomate no meu almoço. Uma mudança mais progressiva. Aí chega amanhã, cara, vou pôr agora um tomate inteiro. As coisas vão indo, aí que vai? Aquilo vai incorporando na sua vida. Então essa é uma dica que a gente pode dizer, né? A mudança ela tem que ser evolucionária, porque se ela for revolucionária, elas não se sustentam. Se eu quiser mudar algo com base na revolução de um comportamento, tem gente que consegue. O cara fuma 3 maços de cigarro por dia e fala, não vou fumar mais. Para, acabou. Não, tem gente que é assim. É uma revolução. Sim. Mas na maioria dos casos é muito difícil. Então, a abordagem evolucionária, que é passo a passo, ela funciona mais, que é do mini hábito que a gente chama, do micro hábito, ela funciona mais do que a estratégia do dar um passo longo, para você se desafiar. Tem que ter alguma cautela, porque o nosso cérebro ele gosta de desafio, mas ele tem que sentir que está sendo possível fazer, senão ele desanima. Porque isso é natural, né, Dani? Imagina você insistir numa coisa, dando um ponto de faca, não vai, tá lá. Vou focar em outra coisa. Agora, se você foca em coisa que é mais simples, você fala, pô, consegui. E por fim, Dani, eu tenho uma professora, hoje é até uma amiga minha, a Carla Tipo, ela é minha professora de neurociências, eu fiz vários cursos com ela é uma gênia nesse ponto. E uma vez ela falou uma coisa tão simples, Dani, tão simples, que eu falei, cara, eu faço esse negócio errado aí. Por exemplo, você sobe na esteira da academia, não gosta de esteira. Você sabe que eu não gosto eu gosto de peso, mas não gosto da coisa que faz suar muito. Mas aí, pra mim, sempre foi uma tragédia isso, né? Então, eu vou subir na esteira da academia, vou fazer 5 minutos de esteira, que pra quem é sedentário já é um bom começo, né? Aí, de repente, o cara termina os 5 minutos e ele desce da esteira, sabe de que jeito? Xingando. Ele desce assim, putz, graças a Deus acabou essa porcaria. Olha, ó, puxa vida, ô porcaria. O que o seu cérebro tá dizendo pra você na próxima vez que você subir na esteira? Isso é uma porcaria, velho. Faça menos. Faça menos, né? Então, o que é? Se você fizer 5 minutos de esteira, desce da esteira comemorando, do tipo assim, uau, consegui fazer 5 minutos. Venci esse dia. Venci esse dia. O que acontece? No outro dia, o seu cérebro vai dizer, porra, faz 6, faz 10, faz 20, entendeu? Sim. Porque é isso, a Carla Tipo me explicou e faz todo sentido. Toda vez que você atribui um significado positivo para sua vitória, por menor que seja, o seu cérebro vai querer passar de novo para aquela experiência de vencer de novo. Agora, quando você atribui um significado negativo para aquela sua vitória, você fala, ai, nossa, fiquei livre dessa porcaria. Cara, seu cérebro vai fazer de tudo para você não fazer de novo. Então a mudança, Dani, é um processo neural, é um processo neurocientífico, é um processo extremamente orientado para mentalidade, né? Tanto que muita gente fala, não adianta querer você emagrecer o corpo se não emagrecer a mente, né? Você tem que mudar a forma de ver, né? A gente brinca, né? Não adianta, como eu já vi muitas vezes também, a pessoa vai lá, faz uma bariátrica, mas não muda a cabeça de gordo.
Provavelmente vai engordar de novo. Né? Não muda hábito nenhum, É, continua fazendo exatamente tudo que fazia, não busca nenhum tipo de mudança significativa na questão de hábitos saudáveis, e aí, né, pode até Isso. ser que demore um pouco, mas mais cedo ou mais tarde, todo esse processo, né, vai passar por um processo bem doloroso, né, perigoso, É. né, extremamente perigoso. A gente tem vários relatos aí de pessoas até que faleceram em virtude Tem risco, né? dessa cirurgia, né? E aí, né, a pessoa passa por todo esse processo, mas no final acaba se frustrando porque volta a ter exatamente o mesmo peso, até mesmo mais do que tinha antes, por exemplo, né? Pois é, começa a comer coisa hipercalórica em pequenas quantidades, que é o que cabe no estômago, É, mas vai uma hora, continuar extremamente calórico, né? exatamente. Esse é- Marcelo, uma coisa também que eu observo muito lá, né, falando ainda da parte lá dos nossos clientes lá, que o objetivo maior aqui é tentar usar a sua experiência aqui para Opa, não vontade. só aprender, mas também para já deixar aqui registrado aqui diversas dicas aí. É, quando, quando a gente tem a gente quer mudar, Uhum. a gente está inserido no processo, né? Por exemplo, a pessoa foi lá, começou, não ia na academia, não tinha hábito saudável nenhum, e a pessoa começa, Aham. certo? Só que ela tá rodeada de pessoas que estão um pouco se lixando para que isso que você tá fazendo, Verdade. né? É. E eu tive lá alguns casos, né, assim. Eu tive um caso muito positivo, que é da Manu, né? Uma das clientes nossa lá que fez o nosso programa de emagrecimento. Ela conseguiu perder 15 quilos e Poxa. recuperou mais 8 quilos de massa magra. E ela já tinha tentado várias outras estratégias ao longo do tempo e não tinha obtido sucesso nenhum. Só que dessa vez o marido dela, né, o Diego, que também é nosso amigo lá, nosso cliente, ele abraçou a ideia com ela e foi com ela até o fim, Aham. sabe? Ele emagreceu fazendo as estratégias que ela fazia, só de acompanhar ela, pra ela não. Ah, tinha que ir lá na pista fazer uma caminhada. Ele ia lá com ela, Bacana. sabe? Então, dentro da casa deles, não entrava coisas que ela não pudesse comer, Uhum. né? E assim, juntos, eles conseguiram ali alcançar esse objetivo final. Como eu já tive outros casos de pessoas que no primeiro momento estavam, né, extremamente dispostas, mas que em virtude, né, da presença ali constante de pessoas que têm hábitos, Aham. né, que favorecem você a desistir do processo, acabava atrapalhando esse processo. A mesma coisa você pensa assim, ó, a pessoa é um viciado em droga, tá querendo sair daquela situação, né? E vai para uma casa de recuperação e lá dentro tem um funcionário que vende droga escondido para a pessoa, Verdade. né? Fica É muito verdade. difícil, É né? verdade. Então trazendo para essa realidade, né? Às vezes a pessoa, hábitos alimentares, principalmente, Sim. muitas pessoas colocam, né, para si, de alguma forma, o hábito alimentar ruim como uma estratégia ali de recompensa, né? Tô muito estressado, vou comer. Uhum. Tô menstruado, vou comer. Uhum. Tô chateado, vou comer. Trabalhei Tá? muito, É eu isso aí. mereço. Eu mereço, Então. né? E aí a pessoa, né, quando age dessa forma, ela tem ali diversos hábitos, né, já ruins ali concretizados. E ela tá tentando mudar isso daí. E aí ela tá inserida dentro da casa, dentro do seu namorado, ou no almoço de família do final de semana, onde todo mundo arrebenta com tudo ali. E essa pessoa fica ali, entre aspas, ali nesse meio termo ali, sem ajuda, Aham. né? Existe alguma estratégia comportamental ou mental Sim. que essas pessoas possam fazer para conseguir, né, se manter firme naquilo que ela está buscando? Uhum. Ou seria aqui o básico, assim, como eu falei assim para várias pessoas, gente, se tá na situação tá difícil para você, não vai, né? É. Se o preço para o seu sucesso é ter que abrir mão às vezes de um período ali de um final de semana com a galera, não vai, né? É, é. Então, mas Tem assim, eu jeito. sou, né, É. entre aspas, leigo nessa parte.
Então eu queria perguntar para você se realmente isso tem alguma estratégia, tem solução isso, ou é realmente um negócio muito difícil? É. Pô, Dani, difícil né? Mas tem estratégia que facilita. Pô, você falou tanta coisa legal que dá vontade de pegar carona em tudo e falar tudo, mas comentar tudo. Mas deixa eu ir bem nessa estratégia, porque eu acho que vai ajudar bem, né? Mas realmente, de tudo que você falou, isso é tudo verdade. Essa questão da autoindulgência é o nome que a gente dá pro sentimento de eu mereço, sabe? Do tipo, trabalhei muito, então eu vou poder consumir mais caloria hoje. E tem gente que faz isso, cara, é muito engraçado. O cara consegue manter uma dieta muito legal, aí ele emagrece, e ele não emagrece mais rápido do que ele gostaria. Ele quer emagrecer 2 quilos na semana, emagreceu 3. Ele fala, agora eu mereço dar uma zoada. Uma zoada. Pronto, aí acontece. E qual que é o problema disso? Hábito, para ser construído, tem que ter uma repetição. Tem gente que fala que é 21 dias, mas não é. Isso aí é do pós-guerra, não tem um número certo, certo? Sim. Mas você tem que ter uma repetição. Então, se você está criando um hábito e no mês você quebra esse hábito, é como se você começasse do zero, entendeu? Sim. Mas assim, vamos nessa. Deixa eu só fazer uma metáfora para ajudar. Imagina assim, Dani, uma pessoa que quer mudar um comportamento e vamos fazer uma comparação. Esse comportamento é um carro que está enguiçado. Você está tentando mudar, você está fazendo o carro andar e o carro não vai. Você tenta, ele não vai. Porque quando você acelera o carro ele vai meio que sozinho, quer dizer que está tudo fácil. Não é o caso que a gente está citando. É alguém que está tentando mudar e tem dificuldade. Então, vamos fazer essa comparação. Um carro que está estragado, você tem que empurrar o carro para ele chegar lá no próximo posto, lá, ou no mecânico. Certo. Só que para te ajudar, meu velho, ou para te atrapalhar, é uma ladeira acima. Você tem que fazer força para subir um morrinho. Já ficou mais difícil. Vamos dizer o seguinte, cara. Esse cara que está empurrando o carro ladeira acima, ele tem um nome. O nome dele é força de vontade. Por que eu tô falando isso? Justamente para criticar a força de vontade. Porque a força de vontade, Daniel, sozinho, não consegue empurrar um carro enguiçado ladeira acima. Entendeu? A força de vontade é importante para quem quer mudar alguma coisa? Muito importante. Mas é o recurso mais perigoso que a gente pode ter. Porque a força de vontade, ela é variável. Eu posso estar com força de vontade agora, tô afim, vou treinar, mas justamente isso, no primeiro momento, tô lá, passei por uma tensão no trabalho, perdi a força de vontade. Entendeu? E a força de vontade, ela vai se esvaziando ao longo do tempo. A gente fala assim, não, eu quero muito. Só que cansa. É igual um músculo, que você tem que treinar sempre, né? Para desenvolver. Então, essa metáfora é boa por isso. Então, você está subindo uma ladeira com o carro enguiçado, você quer chegar lá em cima. Chegar lá em cima significa alcançar um novo hábito, adquirir um novo comportamento, tá? Alcançar o objetivo. Alcançar o objetivo. E eu tô lá empurrando, ladeira acima, com a minha força de vontade. Cara, vai ser muito difícil. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que pôr gente para te ajudar a empurrar o carro, concorda? Certo. Então você chama 3 caras pra te ajudar, fortão. Aí você fala, cara, vamos lá, meninos, me ajuda a empurrar o carro? E eles ajudam, empurrar pra baixo. Imagina você sozinho, força de vontade, empurrando pra cima, e 3 caras empurrando pra baixo, não vai prestar. Os caras têm que vir empurrar pra cima junto, não é verdade? Certo. Quem são esses 3 caras, Dani? Aí é onde eu respondo o que você tá querendo dizer, onde você quer chegar também. Nós temos 3 fatores que podem nos empurrar pra cima ou pra baixo. E eles nos ajudam a não ficar dependentes da força de vontade. Entendeu? Quais são os 3 fatores? Primeiro fator é o fator pessoal, é eu comigo mesmo, com a minha forma de pensar. O segundo fator tem a ver com o que você está falando, é o fator social, são as pessoas que me cercam. E o terceiro fator é o fator ambiental ou fator estrutural, que é o lugar onde eu frequento, onde eu vivo, as coisas que estão perto de mim, em que eu acesso. Vamos a elas. Se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que ter fatores pessoais que me ajudam. A força de vontade é uma delas, mas não é a única. Então eu tenho que ter o quê? Quanto mais eu pesquisar sobre o que eu quero, eu crio mais conhecimento. Conhecimento é um vetor para te ajudar. Quando eu começo a trabalhar as minhas crenças de que eu não sou capaz. Crença limitante. Crença limitante, obviamente. Eu consigo chegar lá, é mais fácil. Quando eu começo a criar recompensas para fortalecer o meu desejo. Quando eu crio um objetivo, um significado, como eu falei, mais amplo, mais emocional. Tudo isso são os fatores pessoais. Então você pode ver que a mudança começa com a gente. Mas não basta isso também. Tem os outros 2. Uhum. E quais são os outros 2? Fatores sociais, ou seja, as pessoas que estão do meu lado. Ao redor. Com certeza. Então, por exemplo, se eu quero parar de tomar refrigerante... Próxima pergunta. Então, mas imagina só, Dani, você está numa casa que você quer parar de tomar refrigerante e todo mundo não bebe nem água, só bebe Coca-Cola, não tem nem água na geladeira. É mais difícil. Né? Se você quer parar de comer coisas extremamente calóricas, mas ali, você vai na casa da sua avó todo dia, sua avó sempre tem um bolo e ela carinhosamente te oferece. Sim. Ainda te fala, você tá muito magrinho, né? Cara, essa é a resposta. Se você deixar os fatores sociais soltos, eles vão te empurrar para baixo. Porque eles vão fazer com que você faça o que você sempre fez. Porque os amigos que você conhece são pessoas que, de certa forma, estão alinhados com o que você já faz.
Né? Quando você vai na casa da sua vovó, ela te dá um bolo bem calórico, é porque ela sabe que você gosta de bolo. Então, se você deixar no fluxo natural, os fatores sociais vão te empurrar para baixo. Então, você tem que ter fatores sociais que te empurram para cima. Quais são eles? É isso aí. Que você falou tudo, cara. Tem hora que não vai, velho. Entendeu? A galera vai sair para tomar pra caramba lá. Infelizmente, galera, desculpa, eu não vou. Eu amo vocês, mas eu não vou. Se você não é forte emocionalmente o bastante Sim. pra chegar e tipo assim, eu adoro uma cerveja, mas hoje eu não tô afim de tomar. Hoje eu não tô afim, cara, não é nada contra vocês, porra. Mas mas você vai lá e não bebe. Você vai lá, toma um refrigerante. Cara, não é assim. A influência social é a mais perigosa de todas. Sim. Certo? É a mais forte. Porque pra ficar bem com os amigos, vamos tomar uma cervejinha. Mesma coisa. Vamos lá na churrascada. Você sabe que depois tem uma sobremesa bacana. Vamos. Então, você tem que se afastar. É lógico que não é virar inimigo, mas você tem que se afastar muitas vezes. Então, a minha dica inicial estava certa. Perfeito. Você tem que se afastar de pessoas que te trazem o hábito negativo. Como eu falei, não é deixar de gostar da pessoa. Mas às vezes você tem uma conversa franca, do tipo assim, cara, olha, eu tô passando por um processo, eu preciso emagrecer, não sei o quê, papá. Então, meu amigão, não me chama mais não, se você chamar, me perdoa que eu não vou aceitar, então me ajuda. É isso aí. Tem gente que não ajuda, mas tem gente que vai entender. E lembra que eu falei que tem um terceiro fator, que são fatores estruturais? Dani, isso aí é sensacional. Às vezes o seu ambiente não te ajuda. Por exemplo, eu quero comer mais frutas, mas em casa não tem fruta. Ou então, quando eu compro, ela fica lá guardada num lugar tão longe, tão distante, que estraga e eu esqueço de comer. Né? Não é o meu caso hoje em dia, graças a Deus. Mas já foi. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu ambiente me ajude no que eu quero. Os fatores estruturais têm que me ajudar. Por exemplo, se eu tenho uma casa que tem 3 bomboniere, umas caixas de bombom escondidas em cada gaveta, né? Você quer parar de comer chocolate? Quer parar de comer chocolate? Cara, não vai dar certo, porque o ambiente tá te atrapalhando. Então, você tem que trocar a bomboniere por fruteira. Então, você comprou fruta, meu amigo, já lava no dia que chega, deixa tudo facinho, né? Deixa ali na cara, para na hora que der uma fominha, a maçã tá fácil, velho. Então, o ambiente tem que ser um fator que te ajuda, entendeu? Então, essa é a dica. Quando a gente quer mudar alguma coisa, você tem que ter fatores pessoais, internos, que te ajudam, trabalhar as crenças limitantes, como a gente está falando. Tem que ter pessoas que te ajudam, que são apoiadores, fãs, incentivadores. É aquele cara que você quer fazer caminhada, você combina com ele que ele vai passar na sua casa e tocar a campainha até você sair, entendeu? Não tô afim, mas, porra, eu vou porque o cara tá lá fora, entendeu? Sabe? O cara é chato, não vai embora. O cara é chato, não vai embora. Então você tem que ter gente para te fiscalizar, gente para te olhar, né? E esse é o ponto que muita gente esquece. O ambiente tem que te ajudar. Porque o ambiente, Dani, ele exerce uma influência na gente silenciosa, né? Por exemplo, se eu tô aqui, eu quero ler um livro, eu quero adquirir o hábito de leitura. Mas eu tô ali, pego o meu livro para ler, tenho lá minha biblioteca com vários livros, televisão, ligo a televisão na Netflix, um sofá já à meia luz, aquele ambiente escurinho, vou lá procurar o livro, não sei que livro eu leio, a televisão tá ligada, Netflix, cara, eu vou assistir televisão, não vou ler porcaria nenhuma. Então, você vê, o ambiente, ele te chama para fazer o que você já gosta. Então, o que é o negócio? Meu amigo, tem que ter uma mesinha, já cadeirinha confortável, livrinho já separado, marca-texto, luminária, clarinho, bonitinho, canetinha, tudo. Por quê? Porque você não tem desculpa para não fazer. Se você quer criar o hábito de todo dia de manhã fazer caminhada, correr, cara, se na hora que você acorda cedo, você for ver a roupa que você vai usar, tudo isso é motivo para você não ir. Será que eu vou comer? Não é que eu vou mesmo? Então, o que é o seguinte, cara? Já prepara o lanche de véspera, já deixa na geladeira, já separa a roupa, já põe o tênis ali, porque na hora que você acordar com aquela preguiça, já tá tudo ali, velho. Você tem menos motivo para não fazer, entendeu? Então o ambiente tem que te ajudar também. E as pessoas, tá? Marcelo, tá acabando, mas eu queria só te perguntar mais uma coisa rapidinho, não sei se dá tempo de responder. A gente, por coincidência, ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna sobre isso, eu tenho certeza que na hora que ela ouvir, ela vai lembrar disso que a gente está falando. Que eu estava tentando dar uma força para ela com relação a isso que você tocou aí, que é crenças limitantes. Perfeito. Ela tem, assim, já essa pessoa enraizada nela, que tipo assim, que ela não é capaz de quase nada. Uhum. E também as pessoas ao entorno dela afirmam isso pra ela. Então, tipo, meu companheiro me fala isso, minha avó me fala isso, minha mãe me fala isso, nem tenta fazer isso aí, que você sabe que você não vai conseguir. Entendeu? Então, se tiver como você falar rapidinho, claro. Pra gente poder fechar bem isso, né? Fechar bem isso, porque acho que foi um assunto que a gente esqueceu ali de falar, mas que eu lembrei agora que é importante. E tem tudo a ver, né?
Então, Dani, as crenças limitantes, elas são intrínsecas, é eu comigo mesmo. Mas você falou uma coisa muito bacana, porque às vezes as pessoas com que eu convivo, elas, de certa forma, reforçam as minhas crenças limitantes, né? E você sabe que, às vezes, são pessoas bem intencionadas, não são gente do mal. É gente que fala assim, pô, Dani, você já tentou outras vezes, não faz isso não, cara, você vai se ferrar lá em frente. Mas a pessoa quer seu bem, entendeu? Você tentou, sei lá, promover um evento, deu errado. Aí você vai tentar promover outro, o cara fala assim, não faz isso não, Dani, você lembra lá atrás que deu errado? Então você não é nem por mal, entendeu? Tem gente que é do mal, e tem gente que não é. Então, as crenças limitantes, muitas vezes, elas são influenciadas por outros. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, mudar crenças, ela é extremamente necessário como um vetor importante para eu chegar nos meus objetivos de comportamento, você não tem a dúvida. Só que mudar crença não é fácil. Não é fácil, é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque elas foram construídas por conta de um histórico. Ou porque eu já vivi uma situação que não deu certo, ou já tentei e deu errado, ou me baseei em alguém que era importante pra mim e vi ela dando errado, eu falo, pô, não quero aquilo pra mim, entendeu? Então, realmente é muito difícil. Nesse caso, cara, aí o efeito é basicamente o mesmo. Não dá ouvido pro marido, não dá ouvido pra avó, não dá ouvido pra mãe, não dá ouvido pro pai. Se você gosta dele, você vai acabar dando ouvido, né? É normal. Então, você tem que ver aquilo como um incentivo pra provar o contrário. Né? Então, do tipo assim, se alguém fala assim, putz, nem adianta, cara, você não vai conseguir, é a hora de você falar assim, vamos ver se eu não vou conseguir mesmo. Sim. Né? Então, a primeira coisa é essa, usa aquele sentimento ao contrário, aquela ideia ao contrário de alguém, como um incentivo para que você mostre para eles que, não, olha só, você pagou sua língua, eu consegui sim, né? Mas outra dica tem a ver com o mini hábito, Dani, que é assim, também a gente não muda a crença do dia para noite. Então, coloca assim, desafios menores, porque ao conseguir alcançar aquele desafio menor, você vai mudando a crença, entendeu? Por exemplo, se eu falo, cara, eu não consigo emagrecer, já tentei várias vezes, não consegui, muito pelo contrário, eu emagreci 1 quilo e engordava 3, né? Pra mim, tentar emagrecer foi trágico, por exemplo. Isso aconteceu comigo, viu, Dani? Eu tentei emagrecer por métodos milagrosos, do tipo, vai no médico, toma um remédio, emagrece, e emagrecia. Só que depois engordava o dobro, entendeu? Porque a cabeça não tinha mudado. Tinha mudado o estímulo, né, para poder mudar. Tinha mudado um monte de coisa, não só a cabeça. Exatamente. Então, o que acontece? Agora, quando você vira e fala assim, não, peraí, vamos step by step, passo a passo, a crença vai mudando, porque eu falo assim, putz, pior que eu acho que eu consigo sim, entendeu? Eu não consigo dar um passo grande, mas eu consigo dar um passo pequeno. Quando você percebe que tá dando certo, aí as suas crenças vão mudando, porque você começa a ver que não tem motivo para pensar daquele jeito que você sempre pensou. Então a vida, Dani, para gente poder terminar, ela tem que ser do estilo farol alto e não retrovisor, né? Por exemplo, se você quer seguir uma trajetória, uma estrada, fazer uma viagem, você está no carro, não adianta você andar para frente só olhando pro retrovisor. Você vai bater o carro, você vai sair da estrada. Sim. Então a ideia é o seguinte, cara, acende o farol alto, ilumina para onde você quer ir e vai. Vai né? pra frente. Vai pra frente. Então, essa talvez seja a maior dica para não deixar as crenças limitantes nos atrapalharem. Olha pra frente. Esquece o que já tentou e não deu certo. Esquece o que já falaram sobre você. É fácil esquecer? Não, mas faz o esforço de se organizar para atender um objetivo lá em frente. Porque se você quiser andar pra frente, olhando pra trás, você não chega, entendeu? Sensacional. Marcelão, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Nossa, passou muito rápido essa hora aí. É verdade. Eu achei que tinha passado meia hora, que eu olhei aqui e também tem um susto. Muito feliz a gente estar conseguindo aí fechar nosso primeiro episódio com você, né? E ter tido esse bate-papo aí que passou muito rápido, mas com bastante informação aí que eu acho que vai servir para muita gente. Eu espero que muitas pessoas se beneficiem disso. E até a próxima, né? Se Deus até quiser. a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos. Muito obrigado aqui à equipe aí por ceder o nosso espaço aí para o nosso primeiro, que seja o primeiro de muitos, Deus né? quiser. Muitos assuntos aí virão para ajudar, não só a gente, mas também as outras pessoas aí que estiver acompanhando aí, tiver a fim de evoluir. Parabéns, Dani. Sucesso. Muito obrigado. Muito sucesso aí com o podcast e toda vez que precisar eu volto, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço aí, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.